E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Eu quero ler do verso 12 até o verso de número 18. Jeremias 17, do verso 12 até o versículo de número 17. O profeta Jeremias anunciou palavras do Senhor, oráculos do Senhor ao povo de Judá, e aqui nós temos uma palavra de Jeremias para o Senhor, uma palavra de oração. Jeremias, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, ele ora a Deus, ele fala com o Senhor. E essas são as palavras que a gente encontra em Jeremias 17, a partir do verso 12, diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-Te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no Teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és Tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau e destrói-os com dobrada destruição. Amém. Até aí. Essas palavras de Jeremias são palavras de oração que surgem no momento de desabafo do profeta diante das crises e das lutas pelas quais ele tem passado. É interessante esse ato do profeta em externalizar, verbalizar a sua dor e o seu sofrimento e, ao mesmo tempo, a sua confiança em Deus, porque é extremamente importante para qualquer homem ou mulher aprender a tornar verbalizada a sua dor. A gente às vezes tem dificuldade com isso, a gente às vezes foge disso. E isso é tão importante, tão necessário, que hoje nós temos visto o crescimento da procura pelos psicólogos. Porque no ato de falar, no ato de pensar, diante das técnicas e da ação profissional de alguém que ajuda você num processo de reflexão, de autoconhecimento, de lidar com as suas lutas, com os seus traumas, você de fato consegue pensar ainda mais e buscar força para mudar, força para lidar com aquilo que está diante de você. E com o profeta não foi diferente. O profeta enfrentou as suas batalhas e ele busca Deus num processo de desabafo. Quando o profeta diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor, ele está reconhecendo que ele só conseguirá prosseguir se de fato Deus tratar das feridas da sua alma, se Deus cuidar das dificuldades pelas quais ele tem passado. Ele deposita a sua confiança no Senhor, portanto ele o chama de esperança de Israel. Falar com Deus, desabafar, falar a respeito das nossas inquietações, das nossas preocupações, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos projetos, dos nossos receios. Falar com Deus. E o profeta fala com o Senhor. O profeta, assim como você e eu, é alguém vocacionado. O profeta chega a dizer aqui que não deixou o chamado de Deus, que quando Deus falou com ele, ele atendeu a voz do Senhor e não se recusou a ser pastor. Pastor é uma função, pastor é um papel. Eu exerço um papel que inclusive é um papel pastoral. Mas vocação, esse termo bíblico, teológico, vai além da função de um indivíduo. Todos nós somos vocacionados, todos nós fomos chamados. Nós cremos na vocação de todos os santos, de todos aqueles que são resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus. Podemos cumprir papéis diferentes, podemos trabalhar a serviço do reino de Deus em funções diferentes. Alguns são chamados para ser pastores, outros evangelistas, outros são chamados para ajudar no ministério de louvor,
na área de ensino, lecionar as crianças, adolescentes, adultos. Alguns são chamados para o serviço diaconal, apesar de toda a igreja ter de ser diaconal. Alguns são chamados para exercer o presbiterato. São ministérios diferentes, mas todos vocacionados pelo Senhor para servi-lo, para adorá-lo. E quando nós vemos as palavras do profeta dizendo, olha, eu não me recusei a ser pastor, ele está dizendo, Senhor, quando eu ouvi a tua voz, eu não negligenciei o teu chamado, eu não recusei, eu não fui indiferente, eu não arrumei desculpas para não obedecer a tua voz e seguir o caminho ao qual o Senhor determinou para que eu andasse nele. O profeta ouve a voz de Deus, ele atende à voz de Deus e ele vai cumprir a sua vocação, cumprir o seu chamado. Mas, assim como qualquer um de nós, no exercício da nossa vocação, quando cumprimos o chamado de Deus para nós, as dificuldades surgem, os problemas se apresentam. Há empecilhos, há barreiras a serem superadas, há momentos delicados para serem enfrentados. Não só no exercício de um ministério na vida da igreja, mas em qualquer papel ao qual nós desenvolvemos. Seja na função como pai, como mãe, seja no papel como esposo, marido ou esposa. Qualquer papel que a gente realiza, que a gente executa, tem as suas dificuldades, tem as suas crises, tem as suas batalhas. E em meio a essas batalhas, tão somente o toque da graça de Deus, a cura do Senhor em nos restaurar, em nos renovar, a libertação, que é o conceito de salvação aqui no texto, é que nos faz mantermos perseverantes diante das batalhas. Você já pensou em desistir? Quantas e quantas vezes já pensamos em desistir? Desistir, inclusive, de coisas que são boas. Às vezes queremos desistir do ministério, alguns às vezes querem desistir do próprio casamento, querem desistir do processo de correção, de disciplina, de orientação dos filhos, querem desistir do trabalho, porque tudo aquilo que fazemos traz dificuldades, traz barreiras. Quando o profeta fala com Deus nesse momento de abrir o seu coração, ele está num momento de muita dor, de muito sofrimento, por causa das dificuldades da vida. E ele sabe que só Deus pode, por meio de sua graça, lhe dar força para prosseguir. Portanto, ele diz para o Senhor, para que o Senhor o renove. No versículo de número 13, quando ele fala daqueles que abandonaram ao Senhor, ele termina o versículo dizendo, o Senhor é a fonte das águas vivas. É o Senhor quem faz jorrar dentro de mim algo novo, diante das dificuldades que eu enfrento. E não tem como ler essa expressão do Senhor como a fonte das águas vivas e não se lembrar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que no Evangelho de João, no capítulo 7, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor é quem renova as nossas forças. Entenda o contexto no qual Jeremias faz essa oração. Jeremias, ele está vivendo num momento histórico específico. Ele exerce o seu ministério no Reino do Sul, em Judá. Judá estava vivendo sobre a força política egípcia. O Egito dominava a região de Judá. O faraó Nacal foi para Judá, e Judá havia acabado de eleger como seu governador, como seu rei, Joacás. Só que o faraó Nacal destitui Joacás e coloca no trono Joaquim. E quando Joaquim é empossado, este homem tem uma postura muito cruel, ele é muito mau. Ele não descansa e não confia em Deus, é alguém incrédulo. Só que o faraó retorna. E quando o faraó retorna, o império da Babilônia vai criando força e conquista o Egito. Nabucodonosor conquista o Egito e, em consequência da conquista do Egito, se torna também aquele que domina o reino do sul, Judá.
Nabucodonosor começa a cobrar altos impostos do reino do sul. Joaquim não paga, ele se rebela contra Nabucodonosor. E ao mesmo tempo que politicamente há uma rebelião do reino do sul, os cidadãos de Israel se afastam totalmente do Senhor, descumprindo todas as palavras e ordens do Senhor. Mediante tudo isto, se levanta Jeremias. E Jeremias diz assim: Deus vai disciplinar nós, o seu povo. Ele vai mandar Nabucodonosor, o reino da Babilônia, sobre nós, e nós seremos levados cativo. Essa é a palavra do profeta. Olha, Deus vai fazer com que nós sejamos levados cativos pela Babilônia. A Babilônia vai para a Síria, conquista a Síria. Da Síria, Nabucodonosor começa uma nova expedição em direção a Israel. Só que no meio do caminho ele desiste. Ele acha melhor retornar para a Babilônia. E ele volta. Quando Nabucodonosor volta para a sua terra, o povo de Israel se levanta contra Jeremias e diz assim: uai, ele era mineiro, viu? Uai, você não falou que a Babilônia ia vir e nos levar cativo? Não foi essa a palavra que Deus deu para você? Que se cumpra essa palavra então. Eles começam a zombar de Jeremias, porque aquilo que Jeremias havia dito não se cumpriu naquele momento. E eles começam a considerar Jeremias como um falso profeta, dizendo: Deus não falou? Versículo de número 15, onde está a palavra do Senhor? A pergunta é essa, é uma pergunta irônica. Onde está a palavra do Senhor? Você falou que o pessoal ia vir levar a gente, cadê? Que se cumpra o que Deus falou com você. E Jeremias tem que ouvir tudo isso, ouvir toda essa palavra de condenação, descaso, indiferença, e ele passa por todo esse constrangimento junto ao seu povo, e ele diz assim: Senhor, diante de tudo que eu estou sofrendo, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode me salvar. Eu sei que eu disse algo que veio do Senhor, eu sei que foi o Senhor quem me deu a palavra, eu confio no Senhor, portanto cura as feridas da minha alma, cura-me diante de tudo isso que eu tenho enfrentado. E ele pede para que Deus restaure o seu coração, para que Deus o fortaleça. Jeremias é alvo do sarcasmo, da indiferença, e isso machuca o seu coração. Por isso ele desabafa, trazendo para nós quantas vezes no exercício do nosso trabalho, no exercício do ministério, nas atividades que desenvolvemos dentro da nossa casa, nos relacionamentos familiares, quantas vezes nós passamos por situações difíceis semelhantes à de Jeremias, em que a nossa palavra não tem crédito, em que o nosso esforço é posto de lado, em que a nossa dedicação não tem valor, em que parece que quanto mais fazemos, menos valor recebemos. Quantas vezes passamos por tudo isso e em meio a todas estas coisas, o coração humano deseja desistir. Não aguento mais, não suporto mais, não vou mais, não quero mais. Quantas pessoas desistem? Quantos líderes de ministério desistem do trabalho porque não aguentam mais? Quantos casamentos se desfazem porque um não aguenta mais? Quantos pais começam a ficar distantes dos seus filhos por causa da dificuldade geracional e não insistem mais? Quantos trabalhos são iniciados, interrompidos no meio porque as dificuldades começam a surgir e a gente diz: não aguento mais. E de fato a gente não aguenta mais. Quando nós vemos essas palavras nos lábios do profeta, ele está dizendo: Deus, sem o Senhor eu não aguento mais. Sem a sua cura eu não posso ir mais. Sem a sua libertação, sem a sua salvação eu não consigo mais. Não dá mais. Mas louvado seja o Senhor, porque vem o toque da graça dEle, e quando Deus toca, Ele renova e faz de nós fluir rios de água viva. Talvez nós chegamos no final de um ano, e quando o final do ano vai chegando, parece que a gente vai cansando mais, não é? Parece que o cansaço vai se apoderando da gente, né? A gente começa a dizer: tomara que termine logo. Tomara que o ano acabe logo. Mal espero chegar 2025. Mas a verdade é que 2025 vai chegar. E se não for a graça de Deus tocar a gente, não adianta mudar um ano pelo outro. Não adianta mudar um número no calendário. Por mais simbólico que seja o ato de reiniciar mais 365 ou 366 dias,
por mais que isso traga um ânimo, nos faça repensar em projetos, em avaliação, em estabelecer as coisas para a nossa vida, por mais que isso esteja presente, a verdade é que nós só conseguimos caminhar mais um dia, mais um ano, se a poderosa mão de Deus se manifestar sobre nós, trazendo cura e renovo para a gente. É Deus quem nos sustenta para o novo ano. É a graça de Deus que faz com que você continue. É a graça de Deus que faz você olhar todos os problemas. É a graça de Deus que faz você olhar todas as dificuldades. É a graça de Deus que faz você enxergar todas as barreiras que a vida traz e dizer assim: Senhor, eu permanecerei firme na vocação que o Senhor tem para mim. Permanecer firme no Senhor. É a graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, a gente desiste. Se não for o Senhor renovar as nossas vidas pela sua misericórdia todas as manhãs, a gente desiste. Todos os dias, levantar cedo, ir para o trabalho, enfrentar os mesmos problemas que são rotineiros, às vezes aguentar os mesmos problemas que perduram por meses ou talvez até anos, é só se o Senhor nos dá força, se Ele curar as feridas da nossa alma. Prosseguir diante de alguns relacionamentos só é possível se Deus trouxer da parte dEle perdão para o nosso coração e a gente aprender a perdoar as pessoas que estão ao nosso lado. Se houver cura para a nossa alma, porque senão a gente desiste. A gente precisa do toque da graça de Deus. E essas palavras de Jeremias são palavras que ecoam, porque Jeremias, assim como nós, estava passando por toda essa dificuldade. Ele não deseja, ele não quer o dia da disciplina. Ele não quer ver o seu povo e ele mesmo sendo levado cativo. Mas ele sabe o que Deus está fazendo e que aquilo era necessário para o seu povo. Mas ele diz: eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que pode renovar a minha vida. Quais são as batalhas do teu coração? Do que você já pensou em desistir? O que lhe incomoda? Quais são as situações que você enfrenta no seu cotidiano, no qual você se sente como Jeremias, no qual as pessoas não te ouvem, no qual as pessoas tratam com descaso, no qual você tem tentado, lutado, perseverado, mas parece que você está sozinho. Jeremias estava se sentindo sozinho. Portanto, ele desabafa com o único que poderia ouvi-lo, o seu Senhor. Ele fala com Deus. E ele fala: Senhor, Tu és a esperança de Israel. O Senhor é a minha esperança. Que você possa aqui nessa noite abrir o seu coração para o Espírito de Deus. Que você possa falar com o Senhor. Que do seu interior flua rios de água viva. Que no momento histórico no qual você está vivendo, que você possa ouvir a voz de Deus. Se Jeremias viveu no seu momento histórico, esse é o seu momento. Jeremias teve o seu instante, mas esse é o seu. E eu queria convidá-lo e convidá-la para que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos. E que você pudesse orar, colocando diante de Deus as situações, os papéis, as funções, as responsabilidades que são suas, as quais você já pensou em desistir. Aquelas que têm lhe cansado, aquelas que têm lhe ferido, lhe machucado, aquelas que têm feito você ouvir palavras que te machucam. Às vezes as pessoas ferem o nosso coração. Muitas vezes membros da nossa família, pessoas a quem amamos, ferem também o nosso coração. Nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos eclesiásticos. Relacionamentos causam feridas, mas Deus proporciona cura. Deus proporciona restauração. Deus traz um novo ânimo para que nós possamos prosseguir, não só mais um dia, mas mais um ano. Senhor, Tu conheces o nosso coração.
Te louvamos porque fomos por Ti vocacionados, fomos chamados pelo Senhor, Deus. Chamados para servi-lo. E servir o Teu reino, Pai, não se limita a servir o Senhor dentro da igreja, na instituição religiosa. Servir ao Senhor é servir sim na comunidade, através de um ministério, mas servir o Teu reino vai além. É servir o Senhor nos relacionamentos em casa, é servir ao Senhor nos relacionamentos profissionais, é servir ao Senhor através do uso do nosso talento, seja para ganhar o pão de cada dia, a provisão, ou às vezes exercendo o nosso dom, o nosso talento, simplesmente para abençoar a vida de alguém a quem conhecemos, ou alguém até a quem não conhecemos. Servir o Teu reino, servir ao Senhor, é de fato ter um coração redimido a Ti, aonde o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso servir é para a glória do Senhor. Mas sabemos que isso não é fácil, Deus. Sabemos que no exercício da nossa vocação sofremos injustiças, passamos por momentos onde a indiferença está presente, somos muitas vezes, ó Pai eterno, mal compreendidos, e o quanto isso fere, o quanto isso dói, como aconteceu com o próprio profeta Jeremias, ó Deus. Mas como ele mesmo disse, eu não me recusei a ser pastor, nós não nos recusamos a atender e seguir a Sua voz, meu Pai. Nós não queremos o dia da aflição, mas nós também não queremos negligenciar a Sua voz, ó Deus. Portanto, sê conosco, renova as nossas forças, Pai, cura as nossas feridas, salva-nos, ó Deus, do dia mau, traga novo ânimo ao coração desses nossos irmãos e irmãs aqui nessa noite, ó Pai, e que eles possam prosseguir por mais um ano, mais um novo tempo, com os olhos fixos no Senhor Jesus, que possa fluir do coração deles rios de águas vivas, ó Deus. Venha sobre nós, ó Deus, e renova-nos a força. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.